Sabe aquele filme que vale a pena ver cada minuto, não só pela produção impecável e nem pelo elenco incrível, mas o mais importante, porque a história de fundo foi um fato real. John, you have tallies approaching. Este filme traz um roteiro que aconteceu com diversas pessoas que viveu ali na guerra do Afeganistão. E esse vídeo eu trouxe para te explicar este roteiro, então se você não viu o filme, melhor ainda. Esse vídeo não tem spoiler e eu vou te explicar o cenário vivido por John e Ahmed. E eu tenho certeza que se você não viu esse filme, depois do que eu vou te explicar agora, com certeza você vai querer ver. Antes de mais nada, já deixe seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos aos fatos. Em 1979 aconteceu a invasão da União Soviética ao Afeganistão. A intenção deles era manter e reforçar o governo socialista. E eles ficaram ali por 10 anos, até 1989. Mas durante esse período desses 10 anos, muitos grupos rebeldes que eram contra essas ideias, eles foram surgindo, vários grupos. Inclusive um deles era o Al-Qaeda. Esses grupos eram chamados de Mujahidins e eles começaram a ter aí alguns apoios de alguns países, inclusive da China, do Paquistão e da Arábia Saudita. A União Soviética então sai do país, do Afeganistão, em 1989 e quando isso acontece eles deixam o país totalmente destruído, politicamente e economicamente. Então não era mais interessante para nenhum país vizinho, nenhum país ocidental. É aí que as guerras civis tomam força. Aqueles grupos formados enquanto a União Soviética ainda estava lá, eles foram se desmembrando. Então, quando a União Soviética saiu do país, um deles toma conta do governo e é o grupo do Talibã. Apenas a Arábia Saudita, o Paquistão e os Emirados Árabes é que apoiavam esse grupo Talibã como governo e reconheciam eles como governo, porque todo o restante de todos os países aí do planeta reconheciam eles como terroristas. E esse grupo Talibã, eles eram extremistas e islâmicos, eles faziam coisas assim meio complicadas no país. E eles governaram assim mesmo de 96 até 2001. E em 2001 eles bateram de retirada. Por quê? Porque em 2001 os Estados Unidos invadiu o Afeganistão com o apoio da ONU e de muitos outros países. Por que isso aconteceu? Porque em 2001, em setembro de 2001, aconteceu o atentado de 11 de setembro. E esse atentado lá que destruiu e matou muita gente nos Estados Unidos era liderado por Osama Bin Laden no grupo Al-Qaeda, ou seja, eles eram terroristas. Então, quando os Estados Unidos invadem ali o Afeganistão, ele inicialmente seria a procura do Osama para tentar ali acabar com ele, mas depois eles acabam tendo essa proteção e esse apoio de muita gente para acabar com esse grupo Talibã. E aí eles vão aumentando em quantidade para destruir todo esse governo extremista. E em 2011 chegava a 98 mil soldados americanos. E os Estados Unidos empregavam 50 mil intérpretes afegãos. O acordo entre eles previa que eles poderiam solicitar os vistos especiais de imigração. Então isso foi acontecendo durante muito tempo e os Estados Unidos ficou lá por 20 anos. Quando chegou em 2010, mais ou menos, muitos países que estavam ali apoiando os Estados Unidos começaram a bater de retirada, sair e deixar o país andar sozinho. Então começou ali algumas eleições no Afeganistão, as coisas começaram a funcionar politicamente e economicamente. Com esse pessoal todo saindo, os Estados Unidos foi saindo também, mas ainda tinha algumas tropas. Porém, em contrapartida, o Talibã, que estava ali inicialmente totalmente destruído, agora eles começam a se reerguer. Em setembro de 2021 foi o final de tudo, quando realmente todas as tropas dos Estados Unidos saíram do Afeganistão. Um mês depois, ou seja, um mês foi o suficiente para que o Talibã tomasse o poder do governo tudo de novo. Mais de 300 intérpretes morreram pelo Talibã e milhares deles ficaram escondidos. A história desse filme é contada como se acontecesse em 2018, quando havia ainda alguns americanos no Afeganistão e muitos talibãs. Então a gente vê ali a quantidade deles eram enormes, dá até desespero de ver. O nome desse filme é O Pacto e ele está disponível no Amazon Prime e ele é um filme excelente e realmente ele vale sim cada segundo que você for assistir. Esse filme ele explora as relações entre militares e os afegãos, aqueles intérpretes
E como que os Estados Unidos falhou em proteger eles depois que eles saíram de lá, porque eles ficaram ali à mercê de toda a maldade do Talibã contra eles. John é um sargento americano que está acampado no Afeganistão tentando erradicalizar com todos os talibãs, só que esse número deles não param de crescer. E Ahmed é um intérprete contratado por ele para ajudar ali nessa jornada. Então eles vão viver uma história incrível. Muitas histórias iguais e semelhantes a eles aconteceram no decorrer desses 20 anos de acampamento dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, como vocês podem ver, o elenco desse filme é simplesmente fantástico. A produção é incrível e cada segundo é simplesmente maravilhoso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação aqui desse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo.